Abriu-se uma polêmica de considerável monta acerca do projeto do Código Penal que é capitaneado pelo senador Pedro Taques. Penso que um dos grandes méritos do projeto Taques é exatamente a preservação ou a busca de uma teoria do bem jurídico adequada à Constituição. Essa é a grande discussão contemporânea para saber quando nós fazemos um Código Penal ou quando nós vamos fazer um Código Penal novo, o que nós vamos punir. Isto é, que bens jurídicos e quais os critérios que o legislador, e nós estamos falando exatamente do parlamento que está elaborando o novo Código Penal, que critérios ele vai usar, da onde ele vai sacar, da onde que ele vai buscar a punição. Isto é, os tipos penais que vão dizer aquilo que é crime ou aquilo que não é crime. Contemporaneamente, depois das constituições, as constituições do século XX e as que penetram no século XXI, ficou mais claro que o bem jurídico a ser protegido pela legislação é aquilo que a Constituição determina. Por exemplo, a questão dos crimes do colarinho branco, por exemplo. Bem jurídico a ser protegido é justamente, com mais rigor, são aqueles bens jurídicos que colocam em xeque os objetivos da República. Explico. Um Código Penal tem digamos assim, uma versão, um terreno tradicional. O que um Código Penal vai fazer? Ele vai punir os delitos contra a propriedade individual. O furto, o roubo, os delitos são cometidos com violência. Bom, não há nada de novo nisso, porque isso está no Código Penal de 1940. Então, o que há de novo? Porque a grande questão quando se reforma um código, se faz um código novo, é saber o que há de novo. O velho está estabelecido, mas não se pode ficar preso ao velho. Então, o que há de novo? E esse é o ponto. O que há de novo é o que esse código vai estabelecer, por exemplo, nesse terreno do bem jurídico, digamos, do Estado Democrático de Direito. São os bens jurídicos que tratam da defesa do Estado contra a malversação de dinheiro público, a questão da corrupção, os crimes do colarinho branco, enfim, os crimes fiscais. E essa é uma questão fortíssima que tem que ser enfrentada. O que nós pensamos, como nós devemos punir os crimes fiscais? Quando nós comparamos uma atitude de alguém, uma ação de alguém que furta de um particular, esta ação, ela tem que ser punida com mais rigor do que aquele que, digamos, entre aspas, furta do Estado. Por quê? Porque a própria sonegação de tributos, por exemplo, ela é uma espécie, é como um furto do Estado, é alguém que se apropria. A questão da corrupção, enfim. Então, há que se fazer um sopesamento, há que ter uma proporcionalidade. Então, de um lado, continuamos punindo os crimes, digamos, de índole liberal individualista, esses crimes contra que o indivíduo produz contra o outro indivíduo, e do outro, aí sim é a grande preocupação, como nós vamos tratar. E me parece que nesse ponto há críticas muito injustas ao projeto, na medida em que o projeto, talvez o projeto esteja pagando pelos seus méritos, ou seja, aquilo que o projeto acerta, ele tem recebido, às vezes, injustas críticas. Evidentemente que, como qualquer projeto, ele possui defeitos. Alguns até, e na mídia circulou muito, né, quando se pinça um determinado aspecto de um projeto, por exemplo, comparar uma lesão produzida contra uma pessoa e uma lesão produzida contra um animal. Então, claro que se nós compararmos isso, fica hilário, principalmente. Então, eu vi muitas palestras no Brasil e textos em que se fez críticas severas ao projeto, porque o projeto estaria
atuando desproporcionalmente nesse sentido. Evidentemente que sempre haverá esse tipo de problema, mas no âmago, digamos, no principal, na questão do bem jurídico, esse bem jurídico hoje que tem que ser protegido conforme a Constituição, que é exatamente o dever de proteção, que os alemães vão chamar de Schutzpflicht, que é o Estado, no Estado democrático de direito, ele tem um dever de proteção. Então, a própria Constituição tem mandatos de criminalização. Então, significa que o próprio legislador não pode deixar de punir determinadas condutas. E algumas condutas, essas exatamente que são colocadas nesse plano da proteção do Estado, enfim, dessa perspectiva de Estado social que nós temos, eles têm que ser punidos com mais rigor. Então, daí porque, quando o projeto vai estabelecer determinados crimes ou determinadas penas para alguns tipos de crimes, por exemplo, dentro dessa nova perspectiva de bem jurídico, ele acaba sofrendo ataques. Só que alguns ataques são feitos com um olhar num projeto de sociedade, num projeto de Código Penal, num projeto de país de muitos anos atrás. Um projeto de olhar um país para frente, um projeto para as próximas décadas, é exatamente pensar daquilo que nós temos que usar o Código Penal como protetor. Assim como o Código Civil é um modo de realizar direitos sociais previstos na Constituição, por exemplo, como serão as relações com a terra, enfim, das pessoas, a função social, os alemães pensavam isso já há muito tempo, já em 1919, o Código Penal agora, contemporaneamente, tem que servir como uma defesa. O Código Penal é um modo de defesa que o Estado vai fazer daquele que é um projeto constitucional. Isso faz com que exatamente nós tenhamos essa nova perspectiva de bem jurídico. Evidentemente que há muita coisa ainda a ser discutida nesse projeto. Há meses ainda para ser que tem-se para discutir, isto é, trazer as contribuições da sociedade, dos juristas, e há muitas contribuições ainda a serem dadas, mas eu quero dizer que fundamentalmente o projeto ele já está apontando para essa nova perspectiva de bem jurídico. O bem jurídico hoje não é o bem jurídico da velha teoria do direito dos anos 40, 50, 60, até 70, 80, mas o bem jurídico hoje é aquilo que é a Constituição. Leiamos a Constituição. O Brasil é uma república que visa erradicar a pobreza, fazer justiça social, etc. Isso está na Constituição. Numa leitura, então, de proteção, nós temos que dizer se o Brasil é uma república que visa erradicar a pobreza, fazer justiça social, enfim, erradicar as desigualdades, nós temos que exatamente pensar quais são os atos graves que se colocam contra os objetivos da república. Estes atos graves, por exemplo, crimes do colarinho branco e outros, são aqueles que devem ser punidos com mais rigor. Digamos assim, este é o cerne desta nova perspectiva de teoria do bem jurídico, que, com alguns pontos até que se pode fazer a crítica, como qualquer projeto, mas me parece que aí o projeto Pedro Taques, esse projeto capitaneado, me parece que já está apontando para essa nova perspectiva de bem jurídico. Esse me parece um ponto importante para a reflexão do parlamento brasileiro e da sociedade e da comunidade jurídica, que vai, obviamente, contribuir para o aperfeiçoamento desse projeto. Uma sociedade complexa, heterogênea, como a sociedade brasileira, o legislador vai ter que fazer opções. Essas opções são exatamente as opções que não é porque o legislador quer. Há alguns pontos em que o legislador necessariamente nem tem uma margem tão grande assim de discricionariedade. Existem até, por exemplo, mandados de criminalização. Há pontos em que tem que ser punidos. Eu diria que em alguns temas a pacificação, digamos, o consenso, poderíamos chamar a palavra pacificação poderíamos chamar de consenso. Isso. Tá certo? Então, nesse ponto, digamos assim, é possível um consenso, nunca haverá consenso num projeto de Código Penal. É impossível ter consenso. O Código Civil demorou, o primeiro Código Civil brasileiro, em 1916, ele durou 28 anos. Ele demorou 28 anos para ser feito. Este que está aí, a história se repete, 27 anos ele demorou.
O Código Penal já deveria ter sido há muito tempo. O Jiménez de Azúa, que é um jurista argentino, morreu há alguns anos, ele dizia assim: novas constituições exigiriam no dia seguinte novas legislações. O Brasil não consegue ter, exatamente pela sua heterogeneidade, as possibilidades de consenso. Os grupos em conflito acabam fazendo com que exatamente o consenso fica difícil. E eu não sei se é bom ter consenso. Eu acho que os debates e as controvérsias têm que ser colocadas no voto, né? E não é que alguém vá perder ou alguém vá ganhar, mas existem, digamos, propostas que alguém comprometido com o Estado Democrático de Direito, naquele sentido de que um Código Penal, primeiro, vamos lá, o direito penal não é para resolver problemas, ele é um problema, mas é inexorável o direito penal, nenhum país do mundo abriu mão dele. Ora, se nenhum país do mundo abriu mão do direito penal, é porque esse direito penal faz parte, digamos, daquilo que é o Estado moderno. Entre civilização e barbárie, a sociedade opta pela civilização. Qual é o custo? O custo é a interdição, a proibição. O Código Penal é uma proibição. Então tem uma frase de um psicanalista, amigo meu, que eu gosto muito, que diz assim: como conter o gozo da sociedade sem ser tirânico? Como é que você consegue, porque a sociedade tem pulsões para o crime, é inexorável, o homem não é bom. Então, como você consegue fazer essa interdição? E o que vai acontecer? E aí me parece importante para os nossos ouvintes e telespectadores, enfim, de todo o Brasil. Não se pode fazer um código e que alguém vá dizer depois que la ley es como la serpiente, solo pica los descalços. O erro dos códigos é punir os pobres simplesmente e deixar livre o andar de cima. Por isso que tem essa frase do camponês salvadorenho, que é dito por um filósofo muito conhecido, que chama José Jesus de la Torre Rangel, que diz: la ley es como la serpiente, solo pica los descalços. E o código não pode ser isso. E o que me agradou um pouco, me agradou assim nesse projeto, Pedro, o senador, é que ele tenta romper com isso. Não é fácil fazer rupturas, por isso é quase difícil o consenso. Essa é a velha questão de achar que fazer uma lei resolve o problema. Para uma sociedade complexa, exatamente, a grande dificuldade é fazer cumprir a lei. Então, como disse, o direito penal não é para resolver problemas, ele é um problema, ele é contingencial numa sociedade. Então, evidentemente, quanto mais distâncias sociais, maior a criminalidade. Nós podemos até dizer que, há muitos anos atrás, um dos maiores criminólogos do mundo, Alessandro Barata, fez uma pesquisa mostrando que a criminalidade da Suécia era muito parecida com a criminalidade do Bangladesh. Claro, na Suécia só tem ricos, lá só tinha pobres, o que mostra exatamente que quanto menos distâncias sociais, menos a criminalidade. Agora, isso é, de um lado, só pobres. Agora, numa sociedade complexa como a nossa, com muitas distâncias sociais, ela é necessário que se tenha muito cuidado na elaboração do Código Penal, para que o Código Penal não sirva exatamente como um instrumento de punição do andar de baixo da sociedade. É muito ter coragem de fazer um Código Penal que atinja o andar de cima da sociedade. Esse é o grande desafio do parlamento. Esse é o grande desafio. Não um código tirânico, um código draconiano. Isso evidentemente que não, nós somos todos maduros para saber que não é assim. Mas um código que tenha coragem de romper. Esse Código Penal que está aí, qualquer repetição dele é desastrosa. Por exemplo, hoje, um furto qualificado, duas pessoas vão furtar um botijão de gás, que é um furto qualificado por concurso de pessoas, ele vai ter praticamente a mesma pena do que a lavagem de dinheiro. Eu poderia aqui fazer um rosário de exemplos daquilo que não se deve repetir. Saber
fazer a hierarquia dos bens jurídicos dentro da estrutura de um bem jurídico constitucional, essa é a sabedoria que o legislador vai ter que ter. Digamos assim, o consenso não deve ser sobre o grande dissenso, o consenso deve ser apenas de que tem uma teoria do bem jurídico, consensuamos sobre isso e podemos divergir. Agora, se nós não conseguimos chegar ao consenso de que o bem jurídico, a teoria é a nova, nunca chegaremos próximo de qualquer possibilidade de um código que venha atender uma sociedade complexa como a nossa.